Se Ele merece, vamos dar a Ele uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Graças a Deus. Você trouxe a palavra do Senhor? Por favor, abra na primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Eu vou ler versículo de número 8. Acharam? Está escrito assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Em uma outra tradução, a palavra infiel está como incrédulo. E eu posso lhe dizer que se uma pessoa que é de Deus e que vive da fé, ela não se preocupa, ela não dá o devido cuidado aos seus, e principalmente dos da sua família, é porque essa pessoa realmente ainda não conhece a Deus. Há pessoas que conhecem a Deus de ouvir, mas outras, eu posso te dizer que a minoria, conhece a Deus de ter experiências com Deus, e essas experiências marcam as nossas vidas. Então, essa pessoa que tem experiência com Deus, ela jamais vai negar a sua fé, ela jamais vai se comportar como um infiel, como um incrédulo, porque ela sabe que a primeira coisa que Deus ele vai requerer de tudo que a pessoa pode possuir nessa vida é a própria vida. Mas não só a vida de cada um, mas você vai entender que nós somos responsáveis por outras vidas. Ele quer que nós venhamos aprender isso. Está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, que todas as almas são de Deus. Sem exceção, todas as almas pertencem a Deus. Aí Deus usa o profeta para dizer: a alma do Pai, como também a alma do Filho. Então, a alma é vida, a vida é a alma. Então veja que nós somos responsáveis, primeiro, pela nossa alma, pela nossa vida, mas também nós somos responsáveis pelas almas, pelas vidas dos nossos parentes. Amém? Então agora eu vou ler novamente, e eu quero que cada pessoa que faz vida e Moscavide, Portugal, bem alto e bem forte. Eu leio e em seguida você repete. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Você crê que Deus usou a vida do apóstolo Paulo para Timóteo? E você crê que Deus que está falando conosco?
Então agora, vamos fazer o seguinte: coloque o evangelho sobre a cadeira, e se você realmente crê que é o Senhor que está falando, embora Deus tenha usado o apóstolo Paulo em sua carta, só você que crê nesta palavra, dê para ela e para o Senhor a melhor salva de palmas. Mas tem que ser a melhor. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Vai glorificando, diga glória, glória, glória. Enquanto você aplaude, você glorifica. Enquanto você aplaude, você exalta. Pai querido e Deus amado, eis aqui um povo bem disposto que veio ouvir a tua palavra. Ninguém quer ouvir o homem, embora o Senhor use o homem para falar. Então agora vem com teu Espírito, tome o lugar do mensageiro neste altar, fale através dos lábios do mensageiro, abra os céus agora sobre cada vida que te glorifique e te exalta, e sobre cada vida derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Remove todo obstáculo, retire todo impedimento, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Vou pedir uma gentileza antes de entrar na mensagem. Você que está aí com o seu telemóvel, se possível for, por gentileza, peço que você agora deixe no modo avião, no modo silencioso, para que nada e nem ninguém venha interferir cada um de nós de ouvirmos a palavra de Deus, porque o Senhor está no nosso meio. Ele veio ter conosco nesta manhã, e aonde o Senhor está, Ele quer que todos deem a Ele a devida atenção, porque Ele quer falar. Eu me lembro de uma certa ocasião onde Jesus entrara na casa de Marta e Maria, e o que Jesus mais precisava naquele dia é que ambas lhe dessem ouvidos, e Jesus estava ali pregando a palavra. E diz a história que a princípio ambas estavam ouvindo a palavra do Senhor, mas passado alguns minutos, não sabe quanto tempo, de repente uma daquelas duas irmãs, cujo nome Marta, ela se distraiu, ela quis se retirar da algo agora está interferindo ela de ouvir a palavra do Senhor. Jesus também disse que aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, este é o segredo para o nosso sucesso espiritual, e como consequência, um sucesso também material, terreno. Além de você vir ter com o Senhor, você tem que estar dando ouvidos à sua palavra, e você deve ter esse comprometimento consigo mesmo, de estar observando a palavra do Senhor. O observar, no caso, é praticar. Quantos aqui vieram ter com o Senhor, vão ouvir a sua palavra e mais, vão praticá-la? Então você se torna um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Jesus diz que você é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre rocha. Pode vir o que for, pode acontecer o que for, mas a sua casa, a sua vida não será abalada em nome de Jesus. E por falar em casa, vida, almas, esse assunto que Paulo trouxe ao escrever essa carta a Timóteo é muito pertinente, principalmente porque diz respeito a nós, e não só a nós, mas também a nossa família. Se você ler esse texto, a partir do versículo 1,
Paulo, inspirado por Deus, ele vai destacar o relacionamento entre as pessoas. Você pode perceber, por exemplo, no versículo de número 1, a maneira como o homem precisa se dar, precisa se dirigir àquele caso, aquelas pessoas que nós consideramos. Nós não podemos ter um comportamento que vá fazer com que essas pessoas que nós amamos, que nós nos relacionamos, venham estar se distanciando ou se afastando de nós. Muito pelo contrário, a ideia principal é que nós venhamos nos aprofundar no nosso relacionamento, seja familiar ou seja com os nossos amigos. Então a gente tem que ter todo o cuidado para manter um bom relacionamento, um relacionamento saudável, um relacionamento que primeiramente agrade a Deus e como consequência vai agradar aqueles que nós amamos. Então essa tem que ser a nossa prioridade: agradar a Deus e agradar aqueles que nós amamos. Mas essa vida que nós vivemos exige que façamos e de forma que todos sejam beneficiados, tanto a nós como aqueles que nós estamos nos relacionando. Porque nessa vida nós temos que tomar decisões, porém nós temos que buscar tomar as decisões certas, porque elas vão impactar diretamente na nossa vida e também na vida daqueles que nós estamos nos relacionando. O apóstolo Paulo, ele destacou aqui que aquele que não tem cuidado dos seus, e ele vai mais profundo, e principalmente dos da sua família. E que cuidado é este? Hoje eu quero falar sobre esse cuidado. Não é só um cuidado exterior, o bem-estar, não é? Mas esse cuidado tem que ser até na hora de você tomar decisões. Você tem que ter todo esse cuidado, porque uma decisão sua não diz respeito só a você, mas ela também está ligada àqueles que você ama, àqueles que você se relaciona. Pois Deus, ele revela na sua palavra que já foi proposto ao homem a vida e a morte, o bem e o mal. Então, com relação ao que foi proposto ao homem, nós vamos ter que tomar decisões que podem gerar vida ou morte, pode gerar o bem ou o mal. Mas eu e você é que temos que tomar essas decisões, porque a nossa decisão hoje, ela pode não refletir ou trazer um resultado imediato, mas ela pode refletir e o resultado pode ser mais tarde, e nós vamos falar sobre isso. Abra no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 30, vamos ler aqui os versículos 15 e o 16. Acompanhe para você entender, porque por mais que você não queira, por mais que você, por insegurança,
por medo, não queira tomar a decisão ou as decisões, se faz necessário. Deuteronômio capítulo 30, acharam? Versículo de número 15, diz assim: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Veja que já está proposto ao homem. Porém, preste atenção agora. Antes que você tome qualquer decisão, seja para o bem ou para o mal, seja para a morte ou para a vida, você tem que se achegar ao Senhor. Você tem que se voltar a Deus. Porque a primeira pessoa em que você deve se preocupar, que é dono da tua vida, dono da tua alma, é Deus. Então perceba que quando você se dirige, você se achega a Deus, Ele sempre vai te direcionar a tomar uma decisão certa. Então tem que haver um envolvimento primeiro com Deus. É o que diz o verso 16. Portanto, te ordeno, Deus ordena, não é? Hoje, que ames. Aqui está falando de relacionamento, porque quem ama está envolvido. Quem ama está ligado a um relacionamento. Então, antes que você pense em você, antes que você pense nos seus, você tem que primeiro pensar no Senhor. Ele te ordena que você ames o Senhor teu Deus, e que antes nos seus caminhos, grife essa palavra, guarde essa palavra, que antes nos seus caminhos, preste atenção, e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, atenção, como consequência, não é? Para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Então perceba que como consequência, você primeiramente se voltar, se dirigir ao Senhor porque você o ama, quer dizer que você se importa primeiro com o Senhor, antes de se importar consigo mesmo e até com os seus, porque a prioridade é você estar tomando uma decisão pela vida e pelo bem. É interessante falarmos sobre isso, porque está escrito na palavra que Deus não tem prazer nem na morte daquele que não serve, daquele que não busca, no caso do ímpio, não é? Antes que ele se arrepende do seu mau caminho e se converta ao Senhor. Quer dizer que nessa vida, por mais que você não queira, você vai ter que tomar decisões. As suas decisões precisam primeiramente serem apresentadas ao Senhor, aquele que você ama, aquele que você diz que adora, porque a nossa vida não pertence a nós. Está escrito que Deus nos deu a vida, e Ele quer o nosso bem, em todo o tempo. Isso tem que também refletir na minha vida e na vida dos meus parentes. Aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família. Paulo diz: se a pessoa proceder assim, ela vai negar o quê? Vai negar o quê? E negar a fé é negar Deus. Está entendendo isso? Quer dizer que Deus te deu a vida,
E Deus deu a vida aos seus para que todos venhamos tomar o devido cuidado. E esse cuidado tem que ser até na hora das decisões. Ouça isso. A decisão, ela tem que ser tomada, primeiro, com o consentimento de Deus, com a aprovação de Deus, com a confirmação de Deus. Quantas pessoas você já não conheceu, você talvez conheça, que já tomaram decisões nesta vida, e depois de um tempo, por aquelas decisões ou por aquela decisão, essa pessoa foi de mal a pior, ao ponto dela se autodestruir. E Deus não quer isso para nós, porque Ele ama a nossa vida, Ele ama a nossa alma, e Ele não quer que você venha estar se destruindo, e tampouco perecendo. Muito pelo contrário, Deus quer que você viva, seja multiplicado e ainda abençoado na terra que você possuirá em nome de Jesus. Essa é a vontade do Senhor. Agora escute isso. Decisão, ela tem que ser tomada. E você não pode estar protelando. Você não pode estar adiando. Você não pode estar procrastinando. Uma palavra complicada, mas é aquele que sempre vai empurrando, né? Sempre vai deixando e nunca toma uma decisão. Mas a melhor decisão que você deve tomar, ela tem que ser em Deus. Amém? A melhor decisão tem que ser em Deus. Coloque isso no teu coração. Por isso que o Senhor, para que ninguém depois, mais tarde, venha alegar que estava inseguro, confuso, não sabia o que estava fazendo mediante aquela decisão, a partir do momento que você a toma, escute isso, Deus, Ele toma os céus e a terra como testemunha. Está entendendo isso? E não tem como você contrariar, uma vez que há testemunhas, porque por 2 ou 3 ou mais testemunhas, tudo se confirmará. E a palavra diz aqui no versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Está vendo? Para que ninguém depois alegue: eu não sabia o que estava fazendo, eu estava confuso. Que te tenho proposto, o que ele propôs? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele aconselha, escolhe pois a vida, para que vivas. É só você que vai viver? Você vê que a sua decisão, ela vai impactar diretamente na sua vida, como também na vida dos seus. Está aqui, a palavra do Senhor está dizendo, para que vivas tu e a tua semente, ou seja, a tua descendência, a tua família. Mas perceba que você tem que estar ligado ao Senhor, aquele que te deu a vida, aquele que deu a vida aos seus. E aqui no versículo de número 20, amando a quem? Antes de você amar você mesmo, antes de você amar os seus parentes, você tem que amar o Senhor. Amém? Porque este não é o primeiro e grande mandamento? Então veja que a sua decisão, ela tem que estar no Senhor, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Olha o detalhe, eu gosto de dar ênfase nisso, porque aquele que ama ao Senhor de verdade, vai dar prioridade a Ele. E como que você dá prioridade a Ele? Dando ouvidos à sua voz. E o que mais? E te chegando a Ele, está vendo? Olha aí o envolvimento, olha aí a aproximação. Pois Ele é a tua
pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, pois a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então, você precisa entender que quando você, a sua família, estiverem na terra, sendo ameaçados por alguma situação que lhes sobrevém, ou por aquilo que está por vir, se existe algum momento difícil, se existe alguma crise, se existe alguma dificuldade, ouça bem o que Deus está te falando. Você não pode, por você mesmo, sair tomando as decisões pensando só em você. Você primeiro tem que se achegar ao Senhor, e você tem que se achegar aos seus, e cuidar da sua família. É isso, é você querer buscar o melhor para todos. Está entendendo isso? Porque às vezes você tem aí em mente, você tem aí no seu coração um plano. Talvez você esteja vendo um caminho, e talvez aos teus olhos esse caminho parece um bom caminho, um caminho direito, que se você for por ele, então você vai se dar bem, mas nem sempre. Nem sempre. Porque como diz a expressão, nem tudo o que parece é. Abra no livro de Provérbios, capítulo 16. Vamos ler aqui o versículo 25. Provérbios 16, versículo 25. Está escrito: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. Está entendendo? E você pode até planejar um caminho, você pode até ter planos excelentes para este caminho que você está aí imaginando, mas o Senhor, Ele vai sempre provar os nossos corações. Você acredita nisso? Aqui mesmo, Provérbios capítulo 16, versículo de número 9, ó. O coração do homem faz o quê? Considera o seu caminho, não é? Mas o Senhor lhe dirige os passos, ó glórias. Mas Deus, Ele só vai proceder assim para aqueles que primeiramente, antes de tomar qualquer decisão, se achegue a Ele. Porque antes de você amar a sua vida, você tem que amar aquele que deu a sua vida, porque Ele quer que você viva, Ele quer que você suceda bem. Está entendendo isso? Que não pode você ficar nessa confusão, porque enquanto você fica nessa confusão e não decide, ou talvez até decide, mas se não for com o consentimento de Deus, pode ser que no final deste caminho você seja surpreendido por um resultado que você não gostaria, que você não queria. Então você precisa buscar em Deus a certeza, você precisa estar seguro, confiante de que este caminho que você traçou, planejou, seja um caminho no qual Deus, Ele está te mandando. Amém? Eu falo isso porque a palavra diz lá em Jeremias capítulo 7, versículo 23, a ordem de Deus foi essa. Deus disse assim: dai ouvidos à minha voz, porque eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo, diz o Senhor. E aí sabe o que Ele mais diz?
Ele diz: se você andar no caminho que eu vos mandar, está escrito isso, para que vos vá bem. Olha só, olhe para mim. Quando uma pessoa toma uma decisão sem antes consultar, buscar o Senhor, ou até mesmo olhar para a sua família, consultar a família, essa pessoa está sendo um tanto quanto egoísta, está sendo um tanto quanto orgulhosa, soberba. Porque não pense você que o que você acha melhor para si é melhor para todos. Está entendendo? Ouça isso. O que é melhor para mim, o que é melhor para você? O que Deus tem para nós. Amém? Não, eu vou repetir isso, deixa marcado. A minha decisão, a sua decisão não é a melhor. A melhor coisa para nós é o que Deus tem para nós. Porque às vezes o que Deus tem para nós pode ser que não é o que você estava esperando. Talvez seja tão pequeno, tão inferior aos seus olhos. Mas eu quero dizer, como está escrito, é melhor um pouco com a justiça, lá na palavra isso em Provérbios, e aqui eu coloco com a bênção de Deus, do que você ter a abundância de riquezas com a injustiça. Querido, olhe para mim, deixa eu te dizer, nunca troque o certo pelo duvidoso. E o que é certo, pastor? O que Deus tem para nós. E o que é duvidoso? O meu caminho, o que eu desejo, o que eu penso. Está entendendo? Amado, olhe para mim. Você tem que continuar na terra que o Senhor está te abençoando. E se é esta terra, você tem que continuar nesta terra, mas esta terra está sujeita a passar também por privações, limitações, dificuldades, problemas. Então vamos chamar essa terra em que nós estamos como Belém. Amém? Então nós estamos na terra de Belém. Só que você não pode trocar o Belém por Moabe. Amém? Você vai entender por que eu estou te dizendo isso? Porque tem uma história aqui que diz respeito à família. Um homem, olhe para mim, foi insensato na sua decisão. Um homem foi egoísta, porque na terra em que ele estava com a sua família, houve uma crise. A crise lá era a fome. E sabe aonde era este lugar? Belém. Ele estava em Belém, era a terra dele, ele tinha que ficar ali. Era só ele esperar um pouquinho mais. Esse homem não estava inseguro com medo da fome, mas de passar fome. Querido, querida, aquele que consulta o Senhor, pode acreditar no que eu estou te falando, Deus vai lhe dar a direção certa. Aí esse homem se desesperou, porque ele estava na terra de... Tem alguém aqui comigo hoje? Ah, eu achei que você ficou em casa. Ele estava lá e é lá que ele tinha que ficar. Mas ele ficou tão confuso. Ele pegou a família dele e disse: vamos embora para Moabe. Ouça, a palavra do Senhor nos diz que ele trocou o certo pelo duvidoso. Ele traçou um caminho, não traçou? Ele planejou um caminho, ele pensou: vai dar certo. Eu não vou ficar aqui em Belém, porque senão nós vamos morrer de fome. Ah, então vamos para Moabe. Pegou a família dele, sem consultar a família, sem perguntar para a família, sem, amado, ter um momento ali de espera. E arrastou a família para Moabe.
E diz a palavra que não foi nada bom. Está entendendo isso? Não foi nada bom. Vamos ver essa história. Ela está aqui no livro de Ruth. Vamos lá, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Versículo de número 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá, para você entender que ele tomou uma decisão errada, a palavra Belém tem o seu significado, como também a palavra Judá. Então ele estava na terra de Belém de Judá. Ouça isso. Preste atenção. Ele estava no lugar aonde Deus queria que ele estivesse. Porém, ele estava tão confuso que deixou Belém de Judá. Saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Aqui você vê que ele não buscou ao Senhor. E tampouco se consultou com a sua família. Ele pura e simplesmente foi tomando uma decisão por livre e espontânea vontade. E não era o que Deus tinha para ele. Não era o que Deus queria para ele. Amada, amada, preste atenção. Belém quer dizer casa de pão. Então, pela tradução, ele estava onde? Mas, amado, na casa de pão faltou pão. É irônico isso, né? Mas não é porque faltou que Deus deixou de estar com ele. Está entendendo? Não é porque talvez falte alguma coisa para você que Deus deixou de estar consigo. Está entendendo isso? Porque o que é maior? O pão que você come ou aquele que te dá o pão para comer? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Pode faltar isso, pode faltar aquilo na terra onde você está, mas o Senhor assume te dizendo: eu nunca vou faltar, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar, porque desde o princípio, quando eu disse que seria contigo, eu sou, diz o Senhor, igreja. Então ele deixou a casa de pão. Judá significa terra de louvores, ou terra de louvor. Deixou a casa de pão, deixou, amado, o lugar de louvor a Deus. E para onde que ele foi com a família? Para onde? Sabe o que significa Moabe? Desejo. Querido, ele deixou o certo. E o que é o certo? O que é de Deus, pelo desejo. Eu não sei o que você está desejando, viu? Eu não sei o que você está imaginando, pensando. Talvez há um desejo aí que você está planejando e já noites você tem pensado. Mas não deixe o certo, o que é de Deus, pelo teu desejo. Porque o teu desejo pode te dominar ao ponto de te matar. Pastor, me prova isso. Não está aqui no telão. Mas se você ler em Gênesis capítulo 4, Deus ele vai falar para um homem chamado Caim, dizendo: se você tivesse feito bem, não haveria aceitação para ti? Querido, esse homem aqui na história, no livro de Ruth, se chama Elimeleque. Sabe o que significa Elimeleque? Deus é o meu rei. Então, pegando a tradução do seu nome, então isso quer dizer que ele era um súdito
E todo súdito não pode fazer nada sem antes se consultar com o seu rei. Mas ele foi um mau súdito. Deus falou para um homem chamado Caim: o pecado jaz à porta, e o teu desejo te dominará. Está entendendo? Querido, querida, não deixe Belém a casa de pão. E eu quero te dizer para você não deixar o pão da vida. Amém? E não deixe de dar a ele louvores, porque em Salmo 150 diz: tudo que tem fôlego. Querido, querida, em tempos de crise, você tem que estar em Belém, na casa de pão, dando louvores ao Senhor, porque Ele vai reverter a situação. Eu estou profetizando isso para a sua vida e para a sua família. Deus amado vai transformar, Deus vai mudar o que era deserto em manancial de águas, o que era maldição em bênção, o que era destruição em edificação, o que era condenação em salvação, o que era morte em vida. Mas não seja um Elimeleque da vida, viu? Está entendendo? Você se considera como um súdito do rei? Só dois, não é? Acho que o povo está despertando ainda. Eu sou um súdito do rei. Então você não pode dar um passo sem antes se consultar com o seu rei. Antes de me consultar a mim mesmo, está entendendo? E antes de consultar aqueles que eu amo, eu vou consultar aquele que me deu a vida. Se você lê em Jeremias 7:24, está dizendo que andaram nos seus próprios conselhos, e no propósito do seu coração malvado, pelo que andaram para trás e não para frente. Quer andar para trás? Deus quer que você ande para frente. E nada de pensar andar para a esquerda e para a direita, tá? Nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. Você tem que prosseguir para o alvo. Está entendendo isso? Eu queria tanto que o Espírito Santo te convencesse do contrário, porque você já tem uma opinião formada. Você já está num desejo aí que já está alimentando há muito tempo. Você está até pensando em sair de Belém. Você está até pensando em deixar de dar louvores a Deus. Mas o Senhor nesta manhã se manifesta através da sua palavra e te diz: não te atrevas. Eu falo pelo Espírito, não estou na carne não, amado. Deus está dizendo: não te atrevas. Porque pode ser que se você deixar o seu desejo te dominar, pode ser que você seja destruído por ele. Pastor, me prova isso. Aconteceu com Elimeleque. Continuando, eu já vou encerrar. Versículo de número 2. E este tinha duas mulheres. Ou melhor, peraí, virou a página aqui. Vou aqui. Estava lá no livro de Samuel. Né, que Eucana tinha duas mulheres, tá, gente? Mas o Elimeleque só tinha uma, tá? Tá bom? Que era Noemi. Versículo 2. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus dois filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E o que aconteceu? E morreu. Quem é que morreu? Quem tomou a decisão errada. Está entendendo? Ele morreu. E a palavra não diz a causa da sua morte, mas o seu final foi a morte. Tudo bem que esse é o final de todos nós, não é? Mas querido, ele provocou a morte dele. Ele poderia ter vivido muito mais, sim ou não?
mas Deus cortou a vida dele, porque ele tomou uma decisão errada. Está entendendo? Continuando aqui, versículo número 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Quer dizer que não adiantou. Depois da morte de Elimeleque, poderia se resolver tudo, mas não. Continuou, versículo número 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Diga, meu Deus. Quer ir para Moabe? Eu tenho uma passagem para você. Quer ir? Com direito a tudo, tá? E você vai ainda, como que chama? Primeira classe. Quer ir de primeira classe? Querido, mas nem por todo ouro e toda prata, mas nem por todo tesouro neste mundo, troque o certo. E o que é o certo? O que Deus tem para si, pelo seu desejo. Diga não para o seu desejo, e sim para a vontade de Deus. E eu quero te dizer que Deus, amado, é Deus. Vou finalizar em 2 versículos. Deus, Ele sonda o nosso coração. É o que Ele está fazendo neste tempo do fim. O Espírito de Deus, Ele está investigando, sondando os corações, para dar a cada um segundo o caminho do seu coração. Sabia disso? Provérbios capítulo 21. Provérbios 21 e o versículo de número 2. Acharam? Provérbios 21, versículo 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. Foi reto aos olhos de Elimeleque. Não, vamos por aqui, não é? Era um caminho certo, ele estava certo naquele caminho. Mas o Senhor sonda os corações. Sabe por que o Senhor sonda os corações? Para falar ao seu coração e ministrar a sua vida com relação a tudo que diz respeito à sua vida e à vida dos seus parentes. Para que quando você tomar uma decisão, seja a decisão certa. Então a nossa oração tem que ser essa. Meu Deus, eu não quero ser como Elimeleque, mas eu quero ser como Isaac. Porque Isaac, ele também desejava descer ao Egito. Mas quando o Senhor falou com ele, ele ficou com aquilo que era certo. E o Senhor o abençoou a família dele, tudo quanto ele colocou à sua mão. Então não queira o mesmo fim que Elimeleque. Você tem que pedir, Senhor, sonda o meu coração, e se há algum caminho mau, endireita enquanto há tempo. Amém? Meu Deus, endireita esse caminho do meu coração. Não deixa eu avançar não. E eu quero que o Senhor me guie para a eternidade. Salmo 139, olha que linda esta palavra. Salmo 139 e o verso de número 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Oh glórias. Você crê nesta palavra? Então dê para ela uma salva de palmas. Se coloque em pé. Você não pode tomar nenhuma decisão sem antes se achegar àquele que você ama, ao amado da sua alma.
Você não pode ir nem para a direita e nem para a esquerda, e tampouco para trás. Ouça o que eu vou te dizer. Se Deus te mandar, aí já é outra história. Porque há momentos que nós vemos na palavra que Deus mandou, amado, o servo dele, a serva dele, ir para um lado e para o outro. Em alguns casos, Deus até mandou o seu povo recuar um pouco. Mas não foi em todo o tempo. Para cada ocasião, há uma direção de Deus. Está entendendo isso? Você que me ouve, ouça a voz de Deus. Em Hebreus 3:7 está escrito: portanto, se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Como na provocação. Pode ser que na terra em que você está habitando, há muitas situações, circunstâncias que estão provocando você. Essa provocação é como uma tentação. Está desafiando você a tomar uma decisão. E se você estiver no deserto, você não pode endurecer o seu coração ao ponto de você seguir os seus próprios conselhos, o propósito do seu coração. Antes você deve reconhecer o Senhor em seu caminho. E você deve confiar a Ele as tuas obras, os teus pensamentos, para que o Senhor venha estabelecer, para te dar o fim não que você espera, mas para te dar o fim que Ele tem preparado. Deus não tem pensamentos de mal, pensamentos de morte para você. Está escrito que Deus tem pensamentos de paz. Deus tem pensamentos de vida para você. Então a primeira coisa que você tem que fazer é você permitir que agora Deus, pela sua palavra, em Jesus Cristo, te coloque no caminho certo, no caminho perfeito, no caminho da salvação. E Ele quer te consagrar neste caminho. Mas para que isso aconteça, tem que haver da sua parte a fé. Porque se você crer em Deus, se você receber o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele mesmo assume dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então hoje você tem que se entregar totalmente. Você tem que hoje se lançar ao Senhor dizendo: meu Deus, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, desde o primeiro instante em que eu der um passo neste caminho, eu quero manter os meus passos neste caminho, até o fim. Se o Senhor me disser, vai para a direita, eu vou. Se o Senhor me disser, vai para a esquerda, eu vou. Se o Senhor disser, recue, eu vou recuar. Mas todavia, Senhor, eu vou continuar prosseguindo para o alvo. E eu quero te dizer que o seu alvo é o céu. E o acesso para ele é por um caminho que se chama Jesus. Então você que me ouve, você que me assiste, enquanto nós estivermos orando, eu quero que você aí mesmo na sua casa, você que está num hospital, você que está aí dentro de um carro, você tem que estar agora crendo em concordância, entrega a sua vida para Deus, confesse a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Talvez o teu caso não seja esse. Talvez você me diga, pastor, é que eu me afastei do caminho, eu deixei de andar no caminho. E não adianta você querer me convencer e convencer a Deus que você está no caminho, sendo que já faz tempo que você não anda nele.
Você não está mais vindo em Belém, na casa de pão. Você não está mais dando louvores a Deus. Mas hoje Deus, pela sua palavra, está te dizendo: arrependa-te. Arrependa-te. Lembre de onde você caíste. E volte para o caminho. Volte a me amar como antes. Volte a fazer a minha vontade como antes. Era tão bom quando no primeiro amor você me louvava. Você tinha prazer de estar em Belém. Podia estar o tempo mais difícil da sua vida, mas você estava lá, me dando louvores em Belém. Então nesta manhã o Senhor está dizendo para você voltar. A noiva diz vem, o Espírito diz vem. E nós aqui estamos dizendo para si: vem para Deus, volte para Deus. Eu preciso saber se há alguém que quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Ele. Eu preciso orar por você. O seu lugar não é em outro lugar, a não ser diante de Deus. Olhe para mim, eu vou falar algo aqui muito sério e é muito grave. Você tem que cuidar dos seus. Você tem que fazer de tudo, se esforçar ao máximo para que os teus te acompanhem. Amém? Você tem que granjear, negociar com os teus. Porque se você não negociar por aquilo que é eterno e espiritual, o mundo vai negociar pela alma dos seus. E saiba que o mundo, amado, é um caminho muito fácil. E é como eu disse no domingo passado, o mundo é um caminho sem volta. Então, eu louvo a Deus por cada dia, de todos os dias em que os meus avós, a minha mãe me levava para a igreja, para Belém, para louvar a Deus. Ainda que era contra a minha vontade, porque eu não queria estar lá. Uma criança não quer estar, não é? Mas uma criança não tem opinião própria. Os pais são responsáveis. O seu marido, a sua esposa, você é responsável por eles. Porque nós decidimos a vida espiritual da nossa família. Eu não estou aqui dizendo para você forçar e obrigar, mas se nós levarmos em consideração o que está escrito no Evangelho, segundo o que Jesus disse, é tempo de forçarmos a entrar. Forçar no sentido de você fazer o máximo que você pode pelos seus. Jejuar, orar, campanha, é você estar diante de Deus constantemente, chorando, se humilhando, se entregando. Porque na sua ação haverá uma reação dos céus. E o Senhor, pelo seu Espírito, vai começar a agir. Você trouxe o seu propósito da campanha, não desças ao Egito. Iniciamos esta campanha na quarta-feira. Mas se você não tem, eu quero que você receba um. E eu quero que você tenha esse comprometimento consigo mesmo. Que você não vai descer ao Egito, que você não vai até Moabe, mas que você vai ficar com aquilo que é certo. E o que é certo é o que Deus tem para si. Se você já pegou, vamos orar agora. Se você não tem, retire. Porque nós temos que buscar a vontade de Deus. E esse propósito está com base em Gênesis 26, 2. E apareceu o Senhor a Isaac e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Vem aprender como depender de Deus na adversidade. Aí na próxima quarta-feira você vai aprender na palavra a ser guiado pelo Espírito. Está disposto, está disposta a permanecer, a ficar com aquilo que é certo? Então você vai ficar com aquilo que Deus tem. Levante aos céus o seu propósito e ore a Deus comigo dizendo: Senhor,
Eu não vou trocar o certo por aquilo que é duvidoso. Eu aprendi que o certo é o que o Senhor tem para mim. Embora os dias sejam maus, dias trabalhosos, de aflições e perseguições, importa permanecer diante do Senhor, buscando fazer a tua vontade, pois o Senhor é o nosso provedor, é aquele que vai cuidar de todas as coisas, principalmente de mim. Senhor, a minha decisão influenciará tanto na minha vida como na minha família, mas antes de qualquer decisão, eu me achego a Ti, e eu te peço, me ensina, Senhor, me instrui, fala comigo o que devo fazer e como devo fazer, pois longe de mim, Senhor, fazer como o povo na época de Jeremias. O Senhor disse para habitar na terra, porque o Senhor iria edificar, mas ao invés disso, o povo desceu ao Egito. Senhor, longe de mim agir como Elimeleque. Meu Deus, eu não quero perecer, mas que o Senhor me dê vida, e vida com abundância. E se eu perseverar, eu quero vida eterna, em nome de Jesus. Senhor, se é para permanecer, se é para ser constante no caminho que o Senhor nos colocou, assim, ó Pai, farei, em nome de Jesus. Amém. Continue em espírito agora. Pai querido e Deus amado, nós queremos fazer como Isaac, porque ele foi o bom exemplo a ser seguido naquela época e é até nos dias de hoje, porque Isaac deu ouvidos à tua voz. Quando ele planejava descer ao Egito, o Senhor apareceu para ele dizendo: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Se o Senhor está dizendo para habitarmos essa terra, nós vamos habitar, mas nós não vamos ficar parados esperando o que aconteça, mas nós vamos estar, meu Deus, peregrinando, ou seja, fazendo a tua vontade. Nós vamos estar te servindo, porque o Senhor em todo tempo será conosco, e mais, o Senhor nos abençoará. Mas Senhor, hoje o assunto é família, e nós ouvimos a tua palavra que um homem cujo nome é Elimeleque, ele foi egoísta, ele foi para a terra de Moabe, e lá, meu Deus, ele pereceu, e a família também sofreu muito pela decisão dele. Longe de nós agirmos, Senhor, pela emoção. Não deixe que venhamos tomar decisões por uma pressão psicológica. Meu Deus, não deixe que nós venhamos tomar um caminho que parece direito aos nossos olhos, mas que venhamos andar no caminho que o Senhor nos mandou. Nós vamos manter esse caminho porque sabemos que nele haverá salvação, ainda que o mundo inteiro esteja em crise, mas nós estamos com o Senhor, e o Senhor está conosco. Não é o que está na palavra, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 31, que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus, essa crise existencial, esse momento difícil, esses dias trabalhosos, de aflições e perseguições, não serão maiores do que, meu Deus, os propósitos que o Senhor tem para nós. Meu Deus, estabelece os teus planos. Meu Deus, queremos o teu reino, seja feita a tua vontade, desde agora e para todo sempre. Porque agora, Senhor, em Belém, na casa de pão,
em Judá, dando louvores. Nós estamos decidindo pela fé que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E como consequência, nós e a nossa casa seremos salvos em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Diga amém, Senhor. Diga assim seja feito. Graças a Deus. Vamos continuar no que é certo. E o que é certo é o que Deus tem para nós. Então guarda aí o seu propósito. Aí você traz na quarta-feira, porque quarta-feira nós vamos aprender na palavra como ser guiado pelo Espírito. Amém? Você pode dar a ele uma salva de palmas? Glória a Deus. Pode sentar. Mais alguns minutos. Eu preciso que você abra a palavra de Deus, só para você entender o que Deus Ele quer de todos nós. Deus não faz acepção, Deus não exclui, muito pelo contrário, Deus é aquele que sempre vai estar conosco, nos dando a direção certa. Você crê nisso? Então abra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16. Lucas 16. Elimeleque, traduzido, quer dizer: Deus é o meu rei. Então entendemos que, sendo Deus um rei, nós somos os súditos. E todos os seus súditos precisam estar em total e absoluta sujeição ao seu rei, porque fazemos parte de um reino. Em seu reino há justiça, em seu reino há bondade, em seu reino há vitória. Só que nós temos que ser súditos fiéis. E nós temos que ser fiéis sobre tudo que o nosso rei nos deu. Há uns que receberam do rei a quantidade exata, para que você venha usufruir nesta vida. Mas sobre tudo que o rei vos deu, é aí que você vai mostrar a sua fidelidade. Jesus, ele vai usar aqui uma passagem, ele vai nos chamar a atenção para isso no versículo de número 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Percebeu? Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então veja que nós temos que ser súditos de confiança. E o que vai mostrar que eu sou um súdito de confiança é a minha fidelidade, a minha lealdade, a minha integridade ao meu rei. Eu não posso, em tempos difíceis, se eu tenho pouco, deixar de ser fiel. Porque às vezes a pessoa, por muito pouco, ela deixa de ser fiel. E ela nunca vai estar apta, nunca vai estar preparada para que o seu rei, que é o Senhor, lhe dê o muito. Então eu e você, independente do que nós recebemos, é sobre tudo o que recebemos, ainda que seja o mínimo, você tem que ser fiel ao Senhor. Pode ser um salário mínimo, pode ser menos do que um salário mínimo, pode ser uma ajuda, pode ser um benefício,
Mas se você for fiel no mínimo, não sou eu que estou dizendo, é Jesus quem disse e garantiu: sobre o muito você também vai ser. E quem é que vai te colocar sobre o muito? Aquele que no mínimo você foi fiel. Veja que o servo bom e prudente é aquele que ele é fiel no pouco, porque o Senhor o colocará sobre o muito. E você quer mais do que o muito? Eu te digo que há mais do que o muito. E sabe o que é mais do que o muito? É você entrar na alegria do teu Senhor. Isso não tem preço. Querido, mais do que o muito é só se você entrar na alegria do teu Senhor. Então vale a pena você ser um súdito fiel. Você não vai tomar nenhuma decisão que é contrária à vontade de Deus, mas você vai fazer exatamente o que Deus vos mandou. E pode ter certeza, amado, que em tempos difíceis, Deus ele vai cuidar de você. Então, por favor, pegue a sua oferta. Seja no mínimo, seja no pouco. Você não pode alegar para Deus que você está agora tendo o mínimo pouco. E você não pode também condicionar dizendo: não, quando eu estiver recebendo mais, quando eu estiver recebendo muito, aí sim eu vou conseguir ser fiel. Talvez o facto de você não ter sido colocado sobre o muito, o facto de você ainda não estar desfrutando do mais, é porque o Senhor está esperando você mostrar a sua fidelidade no mínimo. Ouça isso. Nada justifica, igreja. Nada vai justificar diante do nosso Rei, uma vez que nós somos os seus súditos. Você pode achar um dinheiro na rua, que hoje em dia está sendo a coisa mais difícil, né? Está escasso, né? Mas você pode achar um dinheiro na rua, seja lá uma moeda, seja lá €1, 2, 10. Até nisso você tem que ser fiel. Isso você vai fazer não como um ato religioso e fanatismo, mas você vai fazer porque você sabe que o seu Rei, Ele está olhando para você. Amém? Seja de uma promoção, de um bônus, de uma ajuda, de um salário, de uma venda, de uma conquista, sobretudo você vai ser fiel ao Rei. E Ele vai te devolver, não o que você lhe deu, mas Ele vai te devolver o muito em nome de Jesus. Então levante aos céus. Pastor, eu não tenho nada, pastor. Se você é um súdito do Rei, só quem é súdito do Rei vai orar a Ele dizendo: meu Rei, eu não tenho hoje, mas quando eu tiver eu vou trazer ao Senhor, porque eu sou fiel. Então ore comigo dizendo: Senhor meu Deus, Senhor meu Rei, como um súdito, eu estou aqui para te servir com fidelidade, lealdade, pois o Senhor é digno. Recebe, Senhor, ainda que do mínimo, recebe, ó Deus, e se agrada de mim, que assim seja. Amém. Deixa eu orar agora. Pai querido e Deus amado, eis aqui o teu filho, a tua filha, estamos na condição de súditos, diante do Senhor como nosso Rei. Nós não queremos ser como Elimeleque, porque ele foi infiel, ele não deu atenção para o Senhor, antes foi tomando uma iniciativa, tomando uma decisão que o levou à morte. Meu Deus, longe de nós tal coisa. Pode ser no tempo de crise, pode ser no tempo de fome, pode ser no tempo de escassez, mas o Senhor, que é o nosso Rei, é o Senhor quem vai prover na nossa vida. Então, meu Pai, recebe dos teus súditos a fidelidade, ainda que no mínimo,
eu quero que o Senhor coloque cada um sobre o muito, como está escrito na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Então, por favor, saia do seu lugar e deposite na arca do tesouro o santo dízimo, a sua oferta. Espere o seu irmão depositar primeiro, dê uma distância, aí você vem na sequência e vamos estar louvando a Deus, porque nós estamos em Judá. Em Jericó, 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 vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, 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 vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes e guarda, que o Senhor vai guerrear. Treve os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Jericó chegou ao fim. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Pode sentar, por favor. Sente. Eu já vou dar a benção final, mas eu preciso de mais uns 5 minutos. Eu já encerro, tá bom? Amados, queridos, nós estamos na campanha Não Desças ao Egito, aqui em Portugal. E esta campanha está com base na história, no livro de Gênesis capítulo 26. Quando Isaac, ele ouviu de Deus para não descer ao Egito. E assim ele fez. Ele não desceu ao Egito, mas ele habitou naquela terra. Ali ele peregrinou. Mas aí no versículo de número 12, se você ler em Gênesis 26, versículo 12, Isaac ele vai tomar uma atitude que trouxe para ele um resultado que ele não imaginava, que ele não esperava. Ele acreditava que ia ser abençoado por Deus. Mas o que é que ele fez? Ele pegou o que ele tinha em mãos. O que é que ele tinha em mãos? Sementes. Ele pegou aquelas sementes e semeou naquela mesma terra. E ele colheu naquele mesmo ano, porque o Senhor o abençoava. Quer dizer que o Senhor já estava abençoando ele, mas ele foi muito mais abençoado depois que ele tomou em suas mãos aquelas sementes. Eu vou te dizer isso profeticamente. O mesmo Senhor que abençoava Isaac, ele também está te abençoando. Mas quem aqui acredita e concorda que Deus pode te abençoar ainda mais? Então nós vamos ter o mesmo ato, a mesma ação de Isaac. Nós vamos pegar as sementes que nós temos e nós vamos fazer uma semeadura. E essa semeadura é com base em Gênesis 26, versículo de número 12. Nós vamos semear as sementes que nós temos em mãos. E certamente você vai colher, ainda neste ano, sobre o que você semear, o Senhor vai abençoar. E nós vamos preparar uma semeadura para a Santa Ceia. No próximo domingo, Santa Ceia do Senhor. Amém? Porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, preste atenção. Que ainda que você esteja passando por uma situação na qual você venha estar até em lágrimas, ou seja, que você esteja sentindo, você está chorando, mas mesmo assim, ouse em fazer uma semeadura, porque em Salmo 126, verso 5 está escrito, os que semeiam lágrimas, cegarão com alegria. Mas você não pode parar, porque a palavra diz no verso 6, andando e chorando. Você tem que estar trabalhando, fazendo a tua parte, ainda que chorando.
E você vai levar a sua semente preciosa, porque você vai voltar. Ouça isso, eu vou profetizar. Ainda neste ano você vai voltar, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou seja, os seus feixes, o resultado que você precisa para este ano, em nome de Jesus. Nós já estamos terminando praticamente um ano. Nós já estamos no 8º mês, não é isso? Então nós queremos que ainda neste ano o Senhor venha nos abençoar. Quantos querem isso? Mas Ele vai abençoar sobre a sua semeadura. E você precisa entender que você não pode limitar na hora de semear. A sua semeadura tem que ser uma semeadura que você acredita que você vai colher na medida, proporcionalmente, conforme a sua semeadura. Pois a palavra do Senhor nos ensina em Marcos capítulo de número 4. Jesus contou a parábola do semeador, o semeador que saiu a semear. E de repente uma parte da semente caiu no caminho. E uma parte da semente caiu em boa terra. E o que aconteceu com aquela semente? A semente caiu em boa terra, ela vingou. E ela brotou, produzindo um resultado de 30, 60 e 100. Você crê que Deus pode trazer para suas mãos esse resultado? Agora ouça isso. Isaac, ele semeou a 30? Ele semeou a 60? Ele semeou a 100. Porque ele pegou todas as sementes. Amém? Dá a entender isso quando nós lemos o texto em Gênesis 26, 12. Ele tomou aquelas sementes, ele semeou 100%. E ele colheu 30%? 60%? Ele colheu 100%. 100 medidas ele colheu naquele mesmo ano. Então eu vou desafiar você na fé. Atenção, como súdito você deve ser ao seu rei fiel. Amém? Agora essa semeadura, atenção igreja, não tem nada a ver com a sua fidelidade no dízimo. Entendeu? Dízimo é uma coisa, é uma regra de fé mediante a sua, amado, fidelidade. E você vai devolver o santo dízimo. Mas essa semeadura que você vai fazer, ouça isso, é a semeadura que fará com que o Senhor te abençoe ainda neste ano. Amado, essa é a palavra que eu estou liberando aqui. Não vai cair por terra, mas Deus vai cumprir. Assim como fez na vida de Isaac, Ele fará também na sua vida. Amém? Você tem fé para isso? Uns aqui vão receber sementes esta semana. Era para você ter tomado posse, né? Mas se você não quer semente, então a sua que passe para outro, né? Ué. Uns aqui vão receber sementes. E essas sementes que você irá receber, você vai fazer uma semeadura. E a sua semeadura, segundo as sementes que você lançar, vai produzir para você um resultado ainda neste mês, a 30. Outros vão ter um resultado a 60. Mas até o fim do ano eu te garanto que alguns vão ter um resultado a 100. Amém? Eu não sei se você vai semear a 30, semear a 60 ou semear a 100. Só que eu ouso aqui em desafiar os foras de série. Os foras de série aqui não vão dar aqui uma semeadura de 30. Não vão dar aqui uma semeadura de 60. Não vão dar uma semeadura de 100. Os fora de série vão dar uma semeadura com base em Deuteronômio capítulo 1, versículo 11. O Senhor vos aumentará ainda 1000 vezes mais. Fora de série vai semear a 1000. Amém? Então, querido, é você e Deus. Se você crê que está na palavra e é de Deus, você vai fazer essa semeadura.
Semeadura essa que você ainda talvez não fez este ano. Mas, amado, chega uma altura que você tem que fazer. Porque nós estamos vivendo um tempo como Isaac. Há uma crise no mundo. Há fome, necessidade na terra. Mas se você que receber as sementes, e Deus vai te dar as sementes, você pegar parte dessa semente, amém? Parte dessa semente e semear a 30, ou a 60, ou a 100, o Senhor vai te abençoar, te dando uma colheita que você merece. Crê nisso? Então eu vou colocar na sua mão esse envelope. Pastora, passa para eles, por favor. Tá? E tudo que eu falei está nesse impresso. Eu falei está aqui nesse impresso. Pode pegar. Ainda que você não tenha semente, faça a prova do Senhor, dizendo: meu Deus, esta semana eu quero sementes. Quando você pega aí, eu vou te ilustrar algo agora e eu vou encerrar. Deus, Ele quer te dar além do que você, amado, semear em nome de Jesus. Enquanto você pega aí, olhe para mim. Vai receber 1 milhão, não é? Você já viu que interessante o milho? Já viu? Querido, querida, se você pega de 2 a 3 grãos de milho híbrido, é o que é preparado, né? E você lança na terra, você sabe que você vai ter ali um pé de milho. Mas cada pé de milho traz consigo de 2 ou 3 espigas de milhos. Interessante isso, né? Você semeou quantos grãos? De 2 a 3, não é? De 2 a 3. Você não pode semear mais do que 4, 5, porque senão vai atrapalhar. E olha só que interessante, o que é que a terra te dá? Te dá um pé de milho, mas vem multiplicado. Vem com 2 ou 3 espigas de milho. Você já teve a curiosidade de contar os grãos de milho numa espiga? Pois eu tenho a soma. Numa espiga de milho normal, comum, em média, é de 600 a 740 grãos de milho. Olha como potencializou os seus 3 grãos de milho híbrido. Amém? Está entendendo isso? Pode fazer a pesquisa. Eu não contei isso aqui, mas eu sei, eu fui pesquisar, eu fui ver, e é isso, amado. Quer dizer que só pelo simples facto de um pé de milho dar uma espiga com 740 grãos de milho, já multiplicou. Só que o Senhor não dá só, amado, a mesma medida. É de 2 ou 3 espigas de milho. Amém? Então vamos colocar que numa espiga temos 740 grãos de milho. Vamos colocar a 3 espigas. 740 vezes 3, 2.220. Olha quantos grãos de milho você, amado, recebeu. Diga glória a Deus. Você é quem vai ser o mais beneficiado. Se, amado, no natural acontece isso, quanto mais no espiritual pela fé. Então, se você semeia pouco, você vai colher pouco. Se você semeia muito, você vai, amado, colher em abundância. Você crê nisso? Então fique de pé. Esse impresso aí, você vai colocar a sua semeadura, tá? Amém? Eu sei que isso não vai acontecer, mas vai que, por desencargo de consciência, você leve essa palavra literalmente, né? Você pega alguns grãos de sementes aí e coloca no envelope. Não, você vai semear, tá entendendo? Você vai fazer uma semeadura a 30. Alguns aqui vão fazer a 30, uma semeadura de 30. Outros vão fazer uma semeadura de 60. Outros aqui vão fazer uma semeadura de 100. Mas os fora de série vão fazer uma semeadura de 1000. Eu não sei, Deus é quem vai te dar a semente. Está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora,
Ele é o que dá semente ao que semeia, e pão para comer. E ainda, Ele vai multiplicar a sua sementeira e aumentar os frutos da vossa justiça. Imagine, 3 grãos de milho, uma vez que ele é semeado, Ele te dá um pé de milho com 2 ou 3 espigas de milho. E se cada uma tem 740 grãos de milho, multiplicando a 3, traga isso para o espiritual. Fala a verdade, quem aqui ainda este ano quer que o Senhor te abençoe? Fala a verdade, você quer ter uma colheita boa mesmo? Então, querido, eu quero te dizer que esta semeadura tem um propósito. Essa semeadura tem um propósito para que você seja abençoado e para que também a obra seja abençoada. Porque se nós multiplicarmos, amado, nesta semeadura, ouça isso, não vai faltar para a obra, não vai faltar para você. Você crê? É um desafio. Então nós vamos orar. Segura o impresso. Se para você é muito fazer uma semeadura na Santa Ceia, não espere por uma colheita este ano. Ouça o que eu estou te dizendo. Quem não semeia não espera a colheita. Quem não semeia vê, amadas, pessoas colhendo o que semearam. Mas eu sei que há aqui um povo bem disposto, que vão receber sementes de Deus, e que quando semearem, a colheita vai ser abundante. Ore comigo dizendo: meu Deus, em primeiro lugar, eu reconheço que o Senhor é o possuidor dos céus e da terra, e o Senhor dá tudo que o homem precisa para ser feliz. Então, Senhor, eu te peço, me dá sementes, mas muitas sementes, porque eu vou ousar, pela fé, em fazer uma semeadura, assim como Isaac. Meu Deus, eu vou colher, ainda neste ano, o resultado, mediante a minha semeadura. Que assim seja, amém. Deixa eu orar agora. Pai, eu quero que o Senhor esta semana mova céus e terra, mova, Senhor, a empresa, mova, Senhor, os homens, mova, Senhor, os bancos, mova, Senhor, o juiz, o advogado, aquela causa em favor do teu filho e da tua filha, para dar a cada um as sementes, meu Pai, porque ela vai pegar parte destas sementes e ela vai fazer uma semeadura. No próximo domingo é a Santa Ceia, e assim como Isaac, nós vamos semear nessa mesma terra, e nós vamos colher, e o Senhor vai nos abençoar neste ano, porque, meu Pai, a tua palavra diz que aquele que semeia, colhe. E eu profetizo que muitos aqui vão, meu Pai, lançar a sua semeadura 30, 60, 100, e outros vão fazer além disso, e verdadeiramente o Senhor vai abençoar para a glória do teu nome. Que assim seja, amém. Diga amém, Senhor. Então leve, essa semeadura você vai trazer quando? Na Santa Ceia. Veja se até a Santa Ceia você consegue fazer a sua semeadura, amém? Uns aqui vão receber sementes, além daquelas que você está acostumado a receber, e você vai pegar parte dessa semente e vai semear, amém? Vamos dar a bênção final, pastor, é isso? Tem mais alguma coisa? Santa Ceia domingo, mas, querido, até a Santa Ceia, que é domingo, nós temos mais reuniões, não temos? Então, quando que eu te vejo de novo? A campanha, não desças ao Egito. Não desça ao Egito. Não vai para o Moabe. Fica no lugar que Deus amado está te abençoando. Fica em Belém. Fica na casa de pão. Vamos dar louvores a Deus em Judá. E você vai ver o que Deus fará em nome de Jesus. Obrigado por você ter ficado até agora. Obrigado por você ter vindo, tá bom? Desejo que todos tenham um excelente dia e que tudo corra bem para si esta semana, tá bom? Amém? Pode ter certeza que hoje você tem um dia abençoado.
Vamos dar a bênção final, faça assim com as tuas mãos. Para cada bênção liberada, você concordando vai dizer um assim seja. Que o Senhor vos conceda a bênção da paz, a bênção do amor, a bênção da saúde, a bênção da prosperidade. Que o Senhor vos leve em paz aos vossos lares e vos guarde embaixo do seu imenso amor, hoje, amanhã e sempre. Traga essas bênçãos até o seu coração, dá um abraço em você mesmo, se ame, se valorize. Receba aí o nosso abraço com muito amor e carinho. Agora aperte um pouco mais, neste abraço receba o abraço do Senhor Jesus. Diga-lhe o quanto você o ama, o quanto você o adora. Agora, declare-se que você não vai sair do lugar que Deus está te abençoando. Que você vai permanecer na presença dEle, no caminho dEle, e pode ter certeza que este caminho é o caminho eterno. E que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos nós, sobre nós permaneça para todo o sempre. Juntos, em concordância, vamos dizer...